Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vocês são o sal da terra. Vocês são a luz do mundo. Assim nos diz Mateus, capítulo 5, versos 13 e 14. Como Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, estamos a caminho das comemorações dos 200 anos de presença luterana em solo brasileiro. Tudo começou naquele 25 de julho de 1824 e desde lá muita coisa aconteceu. Nossa IECLB pode até ser pequena diante de outras denominações em nosso país, mas certamente não é uma igreja irrelevante. Tivemos um começo nada fácil. No início, os luteranos precisavam lutar para que as pessoas tivessem acesso a cemitérios e a uma educação para os seus filhos. Além disso, por a Igreja Católica ser a religião oficial do Império do Brasil, conforme a Constituição de 1822, os matrimônios entre luteranos não eram reconhecidos pelo Império e os filhos desses casamentos não eram considerados cidadãos. Da chegada em 1824 até a proclamação da República em 1889, os luteranos tiveram que lutar muito por seus direitos. E não havia pastores o suficiente para cuidar do rebanho de Deus. Surgiram então os pastores colonos, que com dedicação assumiram a função pastoral. E como você pode perceber, hoje no Querigma nós vamos aprender um pouco sobre esta maravilhosa história e aprendermos de sal da terra e luz do mundo a partir dessa história. Somos Igreja de Cristo, no Cristo que é misericórdia. Somos Igreja de Cristo, no Cristo que é libertação. Somos Igreja que prega o Cristo que sofre na cruz. Somos Igreja que aponta a graça e o amor de Jesus. Sal da terra, luz do mundo, é nossa missão, que tempera e reflete o Cristo que traz salvação. Sal da terra, luz do mundo, é nossa missão, que tempera e reflete o Cristo que traz salvação. Somos Igreja de Cristo, no Cristo que é paz e justiça. Somos Igreja de Cristo, no Cristo que é comunhão. Somos Igreja que sofre com falta de compreensão. Somos Igreja que insiste que o amor gera mais comunhão. Sal da terra, luz do mundo, é nossa missão, que tempera e reflete o Cristo que traz salvação. Sal da terra, luz do mundo, é nossa missão, que tempera e reflete o Cristo que traz salvação. E assim convido a ouvirmos a leitura bíblica deste programa conforme o Evangelho de Mateus, capítulo 5, versos 13 a 16, onde a palavra de Deus nos diz: Vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo.
Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte. Não se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas em um lugar adequado, onde ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Uma planta necessita da chuva e da terra bem fértil para não secar. A videira que produz uva doce precisa ser limpa para frutificar. Somos plantas, ramos da videira em flor, carentes do cuidado de um bom agricultor. Deus nos alimenta para bem crescer, é a fonte necessária para viver. Cai o sal no alimento e logo se nota que ali há novo e bom sabor. Vem o sol de trás dos montes, dissipa as trevas e a terra sente o seu calor. Somos sal que o mundo pode saborear e luz que ilumina, nós nascemos pra brilhar. Dá sabor à vida, o sal que faz sorrir, brilha forte a luz disposta a servir. Somos sal que o mundo pode saborear e luz que ilumina, nós nascemos pra brilhar. Dá sabor à vida, o sol que faz sorrir, brilha forte a luz disposta a servir. Somos sal que o mundo pode saborear e luz que ilumina, nós nascemos pra brilhar. Dá sabor à vida, o sal que faz sorrir, brilha forte a luz disposta a servir. Amados irmãos, amadas irmãs, estamos às vésperas dos 200 anos da presença luterana em solo brasileiro, que será comemorado no ano de 2024. São 200 anos de história com muitas lutas e marcas no território brasileiro. Numericamente, a IECLB, Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, é uma igrejinha a nível nacional. Isso, porém, não impede que seja um importante fermento na massa que é a sociedade brasileira. Nossa teologia é uma teologia sólida, fundamentada nas Escrituras e com orientação dos credos ecumênicos e da Confissão de Augsburgo inalterada. Diante da famigerada teologia da prosperidade, mantemos em nossa identidade confessional a teologia da cruz, que não significa apenas olhar para o Cristo crucificado no passado, mas também para aqueles que são crucificados hoje. Nossa fé e nossa vida não são alienadas do sofrimento. Como diz o nosso pastor e historiador, Dr. Martin Norberto Dreher, que foi professor da Unicinos, ele diz assim:
A IECLB rejeita, por meio do Credo Apostólico do ano de 150 e do Credo de Nicéia de 325, além do Credo Atanasiano, qualquer forma de pensamento que nega que Deus seja capaz de sofrer e de solidarizar até as últimas consequências com os seres humanos e a criação. Designa-se a isso, no Catecismo e na Confissão de Augsburgo, 2 escritos calcados na teologia de Lutero, de teologia da cruz. É assim que a nossa IECLB reconhece Deus, no crucificado. Dreher diz: não temos outra maneira de saber e de reconhecer quem e como Deus é, senão através de Jesus Cristo. Deus tem o rosto do crucificado, pois até mesmo o ressurreto tem as marcas, as chagas do crucificado. Deus padece, sofre por causa do ser humano e de sua criação, e a cruz de Jesus é o clamor do amor incondicional de Deus por causa da criação e do ser humano, mas também sua denúncia de tudo o que o leva à cruz. Teologia da cruz é a nossa principal identidade confessional, e essa teologia da cruz é que faz a IECLB ser fermento no solo brasileiro. Não são poucas as contribuições da IECLB para as áreas educacional e diaconal em nosso país. São mais de 20 hospitais, mais de 50 instituições de ensino, entre elas o Colégio Duque de Caxias, na cidade de Sapiranga, 3 faculdades de teologia, o Centro de Apoio e Promoção da Agroecologia CAPA, com 5 núcleos, o Conselho de Missão entre Povos Indígenas, com atuação nas regiões Norte e Sul do Brasil, 3 rádios e uma série de outras instituições com vínculo confessional, além de participar de órgãos ecumênicos, como o Conselho Nacional de Igrejas, CONIC, Conselho Latino-Americano de Igrejas, CLAI, Federação Luterana Mundial, FLM, e do Conselho Mundial de Igrejas, CMI. Sim, somos uma igreja pequena. Contamos hoje com um pouco mais de 600 mil membros em território nacional. Esse número, porém, de forma alguma significa que somos irrelevantes. A IECLB tem sido sal da terra e luz do mundo em todo o Brasil. Igreja que é sal e luz também na cidade de Sapiranga. Estamos há mais de 170 anos presentes nessa cidade. Estamos aqui desde 1850 e somos no território sapiranguense 8 comunidades da IECLB. Como já disse, temos o Colégio Duque de Caxias, que é referência em qualidade de ensino. O início da construção do Hospital Sapiranga se deu com recursos que o pastor Hermann Goetz buscou na Alemanha, conforme o livro Sereis Minhas Testemunhas, do professor Lúcio Fleck, que dá nome hoje ao nosso Centro de Cultura. Ele também era luterano. Pastor Hermann Goetz pensava o seguinte: se nós começarmos a construção, depois o povo consegue terminar. E assim se deu o início da construção do Hospital Sapiranga, graças a recursos que o pastor Goetz buscou na Alemanha para este fim. Em toda a cidade de Sapiranga estão as marcas da presença luterana. Veja só: Escola Pastor Rodolfo Zenger, Rua Martim Lutero, Rua Pastor Ditt. É verdade, podemos ser uma igreja pequena, mas nunca fomos e nunca seremos irrelevantes. O desafio é continuarmos a sermos o que somos: sal que dá sabor e luz que ilumina o caminho. Nos tempos do Israel bíblico, o sal era muito usado para diferentes finalidades e com diferentes simbologias. Crianças recém-nascidas eram banhadas com sal como medida de higiene e prevenção contra infecções, conforme Ezequiel 16:4. Também se fazia a aplicação do sal ao solo para melhorar sua fertilidade com vistas a melhores colheitas. Além disso, a palavra do latim salarium tem origem na palavra sal. Conforme o pastor professor Dr. Rodolfo Guedi Neto, significava o auxílio oferecido aos soldados romanos para que pudessem comprar o sal tão necessário em cada dia. Desta forma, o salário representava a lealdade entre o empregado e o empregador.
Portanto, ser sal da terra se aplica muito mais que dar sabor ao mundo. Ser sal da terra quer dizer que o discipulado consiste em desenvolver ações que evitem a deteriorização da comunidade humana, ações que conservem a humanidade com a identidade que lhe é própria enquanto criação de Deus, ações que proporcionem mais qualidade ao solo na qual a vida se desenvolve, para que boas colheitas e um bom salário tragam mais qualidade de vida, ações que evitem a corrupção e a morte, ações que construam a amizade, o relacionamento saudável, a hospitalidade, a comunhão de mesa e o bom sabor para a vida, e finalmente ações que visem manter a lealdade e a fidelidade no que diz respeito à aliança entre Deus e a sua comunidade, diz também Rodolfo Gaed Neto. Ou seja, ser sal da terra significa prática. Tem que haver ação. Não é só falar, é fazer. Ser sal da terra significa ter coerência entre testemunho e ação. Não basta orar e testemunhar, é preciso agir. E a nossa IECLB age muito para ajudar os que sofrem no solo do nosso país. Já as funções da luz já são bem mais conhecidas. Dissipar a escuridão, melhorar a visão do caminho, orientar com segurança os navegantes no caso do farol, assim por diante. Jesus Cristo, conforme João 1, é a luz do mundo. Nós apenas refletimos a sua luz. A luz de Jesus não veio ao mundo para ficar escondida. Ao contrário, é luz que deve ser erguida e manifestada em todos os lugares. Não é luz que deve ficar em segredo. Ao contrário, é luz a ser divulgada. Não é luz que apaga, ao contrário, é luz que ilumina para sempre. Ilumina as nossas mentes e corações para que coloquemos em prática o Evangelho. Não somos chamados a praticar a nossa fé de maneira isolada. Isso seria o equivalente a uma lâmpada escondida. Nossa tarefa não é se esconder do mundo, mas agir no mundo. A igreja e os cristãos não são chamados a se alienarem do mundo. A fé é vivida no mundo com seus desafios, sofrimentos, angústias e cruz. Não se vive o reino de Deus senão no mundo. Fé cristã não é fé vivida em monastérios, distante da realidade das cidades. Ao contrário, fé cristã é vivência cristã nas cidades. Amados irmãos, amadas irmãs, podemos ser uma igreja pequena, mas não somos irrelevantes. E nunca, jamais trocaremos a nossa teologia da cruz por qualquer outra doutrina que queira soprar sobre nós enquanto igreja. Continuaremos perseverantes em nossa missão e sempre em diálogo ecumênico com aqueles que professam a fé de maneira diferente de nós. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará nossos corações e mentes. Amém. Assim renasce a cada manhã a misericórdia de Deus. Recebo hoje a dádiva da vida, novamente de tuas mãos, Senhor, e grato disponho-me a servir. Vamos cantar, é bom viver e despertar pra conviver, dá mais calor, fazer brilhar o sol do amor no amanhecer. Nós somos o sal da terra, nós somos fermento na massa, nós somos a luz do mundo, refletindo o sol da graça. Vamos cantar, é bom viver e despertar pra conviver, dá mais calor, fazer brilhar o sol do amor no amanhecer. Nós somos o sal da terra, nós somos fermento na massa, nós somos a luz do mundo, refletindo o sol da graça. Vamos cantar.
chegando nós ao final deste programa, convido você a nós termos uma palavra de oração. Oremos ao nosso Deus. Senhor Deus, agradecemos pelas dádivas que dás criando e recriando a natureza e tudo que existe. Somos imensamente gratos e gratas pela dádiva da vida, pela certeza do teu cuidado para com todos e todas nós. Somos gratos e gratas por nos fazeres teus discípulos e discípulas, sal e luz neste mundo tão carente. Senhor de bondade e graça, nós te agradecemos pela igreja que nos dás e através da qual nos chamas a sermos sal, que dá sabor ao mundo, por meio de ações justas, por meio da solidariedade para com as pessoas que sofrem. Senhor misericordioso e amoroso, agradecemos-te pela oportunidade de sermos sal, restaurados e restauradas por ti para servir-te nesta sociedade. Dá-nos coragem e determinação no servir a ti por meio do próximo. Senhor, nós intercedemos por todas as pessoas que perderam o gosto pela vida, que caminham errantes neste mundo, sem coragem para mudar, muitas vezes já desgastadas pela dor e pelo sofrimento. Senhor, nós intercedemos pelas lideranças das nossas comunidades e também sínodo e igreja. Conceda, ó Deus, força, serenidade e sabedoria no serviço a ti. Senhor, nós intercedemos e pedimos para que renoves em nós a alegria e o encantamento, para sermos sal e luz neste mundo escuro e sem sabor. Tudo mais o que está em nossas mentes e corações, entregamos a ti na oração que teu Filho unigênito Jesus Cristo nos ensinou dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. E assim receba da bênção do nosso Deus. O Senhor derrame sobre ti a sua paz. O Senhor te dê sensibilidade para perceber os dons ofertados a ti. O Senhor te ensine a amar sem recompensa. O Senhor te ensine a servir com justiça e misericórdia. O Senhor te acalme quando estiveres sobrecarregado. O Senhor te fortaleça e ofereça segurança e fé. O Senhor te carregue quando estiveres cansado. O Senhor seja tua fortaleza e porto seguro nas horas de dor, dúvida e sofrimento. O Senhor seja a fonte de alegria da tua vida e a razão de servi-lo. O Senhor seja contigo em todos os teus caminhos para todo sempre. Assim te abençoe o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Deus nos acompanha, nisso nós podemos confiar. Então vamos e sirvamos ao Senhor com alegria e na paz do Senhor. Amém.